Olá, meus irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso livro Mediunidade e Sintonia, Discografia de Chico Xavier com Emmanuel. Hoje nós vamos refletir um pouco a respeito do capítulo 6, intitulado Médium. Reparem que ontem o capítulo chamava Mediunidade. A gente falava a respeito da faculdade de intercâmbio espiritual entre comunicação da espiritualidade para conosco encarnado e a interpretação dessa comunicação. Agora a gente fala do aparelho mediúnico, de cada um de nós em particular. Primeiro, Emmanuel vai nos fazer um convite de alerta para que nós não procuremos os médiums como um ser sobrenatural. Isso porque culturalmente muitas vezes aprendemos que ir atrás de um médium é a chave para a resposta de nossos problemas. É a resolução mais rápida para os nossos conflitos. E se aquele médium for um médium bem instruído, ele vai te acolher, ele vai escutar a sua dor, ele vai te encaminhar para a fraternidade, ele vai te aconselhar a ir para um atendimento fraterno, ele pode até te indicar um bom livro que vai abordar aquele tema que precisa ser trabalhado e te dar instrução. Aquele médium pode ter várias ferramentas na sua mão para contribuir, mas não para resolver, porque nele não há nada de sobrenatural. A mediunidade, ao contrário, ela é natural. E isso tem que ficar muito claro para nós. Qual é o risco quando nós vamos a um médium, então, viciados com esse olhar sobrenatural, é repetirmos um erro da época de Moisés. Aqueles que acompanhavam Moisés, né, escutando e orientados por Deus, uma hora caiu e adorou um bezerro de ouro. Quando nós vemos no médium essa figura de idolatria, nós voltamos a tirar Deus do lugar dele e colocar o homem que é falível. E aí vem a decepção, vem a mágoa. Se cada um de nós soubermos o nosso lugar e até onde podemos ir com mediunidade, a contribuição é imensa. Mas quando rompemos com esse ciclo, com essa verdade, ao contrário, nós viramos instrumentos que não promovem cura, que não promovem liberdade, que não promovem amor. O médium, ele é uma pessoa muito visada. E massagear o ego, assim eu aprendi com uma amiga, massagear o ego de um médium é cavar a sua cova. Olha que forte. Então, deixemos o médium no lugar dele, apenas como alguém que, assim como inúmeros outros, percebem, comunicam e interpretam a comunicação espiritual. Isso não o faz diferente de ninguém. Nós, trazendo o médium para o estado da naturalidade, vamos perceber que ele é um companheiro, assim como muitos. Então, ele é aquele que caminha com o povo, caminha com seus amigos, com sua família, precisa dos seus momentos de diversão, precisa de vida. Por que isso? Porque às vezes esquecemos disso e achamos que o bom médium é aquele que se isola para viver somente para a espiritualidade. E isso não é verdade. Se não fosse necessário o convívio social, o lazer, o companheirismo dos médiuns, eles não estavam encarnados. O médium é um trabalhador, tanto na seara de Jesus, frente ao Evangelho, né, trabalhando a si mesmo, trabalhando pela caridade, como um trabalhador enquanto empregado. Então, existem limites impostos ao médium, porque dentro do ambiente, por exemplo, empresarial, não cabe mediunidade ostensiva. Então, respeitemos os limites desse. Ele é um amigo. O amigo, até na nossa fraternidade, né, Jesus amigo,
nós pegamos uma referência da Bíblia do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. E tudo aquilo que conheci de meu Pai vos dei a conhecer. Então, amigo é aquele que tem intimidade, é aquele que a gente compartilha a nossa vida. Então, os médiums também precisam de amigos. E não o coloquemos como esse ser sobrenatural, porque ele também tem suas fragilidades. Ele é um irmão de caminhada. Então, ele vai ter as suas dificuldades no caminho e também vai precisar de amparo. Então, que sejamos nós também os companheiros, os trabalhadores do Cristo, os amigos, os irmãos, a darem suporte aos médiuns. E eu achei incrível um termo utilizado por Emmanuel. Os médiuns têm problemas análogos aos obsessores. Sabe por quê? Porque o obsessor é gente como a gente. O médium também tem vaidade. O médium também é orgulhoso. O médium também tem orgulho. O médium, muitas vezes, vai estar magoado. O médium é gente. Então, sabe aqueles espíritos em sofrimento que a gente recebe muitas vezes nas reuniões mediúnicas para serem esclarecidos? Reparem que a dor deles muitas vezes são semelhantes à nossa. E por que esse contato espiritual? Como diria Dr. Rafael, um dos mentores de nossa casa, porque enquanto cuidamos da dor do outro, Deus cuida da nossa. É importante cuidar da dor do outro, mas é importante reconhecer a nossa dor e pedir ajuda para quem tem condição para superá-la. Porque o objetivo do ser médium é buscar luz para o espírito, é nos tirarmos da cegueira da escuridão, do processo, muitas vezes, de ignorância, do não conhecimento das verdades e das leis espirituais. Por isso é tão necessário o estudo. Por isso é tão necessário o contato mediúnico sadio o crivo da mensagem mediúnica para que ela nos ajude a regular a nossa vida. E falando de médium, nós temos muitos médiums na história da humanidade que se destacaram. A gente sempre fala de Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa. Até tem um livro da FEB que chama Mediunidade dos Santos. São mediunidades como a de Santo Antônio, Santo Idelgarde, que se manifestaram dentro de outras denominações religiosas e que podem ser estudados a partir, por exemplo, do Livro dos Médiuns. Mas o médium por excelência, o médium de Deus, é Jesus. Por que o médium de Deus? Porque ele recebia a comunicação, a interpretação e nos dava a conhecer a Deus. Esse é um desafio para nós. Sermos médiuns capazes de traduzir a mensagem de Deus, as leis divinas, que estão ali no livro dos Espíritos, a experiência moral que Deus espera de nós a partir do Evangelho, vivê-la, porque Jesus, antes de pregar, ele viveu, e depois levar as pessoas. Pelo exemplo, não só pelas palavras. Pelas palavras é o jeito mais simples, é o jeito mais fácil, até o jeito mais cômodo. O difícil é associarmos prática à verdade dentro do exercício da mediunidade e dentro do nosso cotidiano. E as palavras de Jesus são as palavras de Deus. São as palavras de vida eterna. Acredito ser por isso que Emmanuel é um espírito muito preocupado na disseminação do Evangelho e da interpretação hermenêutica, né? A explicação, a meditação de versículos da Bíblia. Tanto é que existe uma coleção chamada Evangelho por Emmanuel, onde existem vários e vários e vários comentários de Emmanuel. Se eu não me engano, são uns 7 livros, se eu não me engano, que ele busca diminuir a distância entre nós e o Evangelho.
trazendo ferramentas para nossa reflexão e nos ensinando a colocá-lo em prática. O Evangelho e as mensagens de Jesus, que são mensagens de Deus, são imperecíveis. Reparem que para uma conduta moral, uma boa nova anunciada, estar presente, viva, há 2000 anos, é porque ele foi um exímio médium. Tem livros de Chico Xavier aí com 80 anos de psicografia e não perde em nada a sua atualidade. Então, com as devidas proporções, porque não se compara Chico a Jesus, por mais que Chico seja um espírito de muita luz, ele mesmo nunca aceitou essa idolatria, ele nunca aceitou colocá-lo no pedestal de santo e muitas vezes falava da sua característica como um ser pequeno diante de Deus. Tanto é que ele falava Chico, e aí ele falava, se tirar o H vira Cisco. Ficava brincando, né? Se tirar uma letra, eu me aproximo do cisco que eu sou. Um cisco, ou seja, quase imperceptível. Se um homem com a grandeza de Chico tinha essa humildade de saber seu lugar, então nós também somos convidados a vivenciar essa experiência e fazer das nossas marcas imperecíveis, ou o mais próximo disso que conseguirmos. Porque os ensinamentos que são frutos da espiritualidade superior são imortais, são para pessoas dessa ou de qualquer outra geração. Então, que hoje nós possamos nos rever enquanto médiuns, entendermos as nossas limitações, os passos bons que já demos, sermos gratos por eles, mas principalmente o que eu convido hoje é que crie um objetivo. Na sua revisão, o que você pode melhorar hoje? Não crie um grande objetivo, crie um objetivo que você vai dar conta de, pela disciplina, dar passos seguros para alcançar. E aí, discipline, disciplina, disciplina. E melhore-se enquanto pessoa, enquanto médium. Meus irmãos, muito obrigado pela participação mais um dia. Que Jesus nos abençoe.